Bom dia, mais um sábado juntas aqui. Estamos esperando a nossa convidada entrar. Enquanto isso, vamos fazer um combinado aqui? Tô me organizando, gente. Eu vou mandar alguns aviõezinhos aqui e você pode mandar os seus aí também, tá bom? Vamos lá, vamos mandar os aviõezinhos que a gente vai chamando essas mulheres maravilhosas para estar aqui com a gente, né? Vamos chamando elas e vamos convidando as pessoas que a gente ama, né? Já chamei a mãe, já chamei algumas amigas, já chamei, desculpa, a família no Brasil. Bora lá, gente. Hoje nossa live promete, viu, gente? Falar sobre hormônio é desafiador, né? Meu Deus. Ainda mais a gente que vive sendo transformado por esse bendito hormônio, meu Deus. Não sei se vocês sabem aqui, mas muitas pessoas são diagnosticadas com câncer e isso é hormonal também, né? Um grande exemplo é que o câncer que eu tive, ele aconteceu, né? Através dos hormônios. Era um câncer hormonal. Todo câncer tem um diagnóstico e e esse diagnóstico sempre vai medir aí o nível de gravidade, né, que é a intensidade do câncer, vai medir aí também qual o tipo de câncer. Então, no caso, o que eu tive era estrogênio positivo, tá? Então, algumas mulheres têm o tríplice negativo. Então, o quanto é importante a gente saber também saber controlar os hormônios por conta disso, né? A gente não ter também aí, por exemplo, hoje eu já não posso fazer uso de nenhum hormônio, nem que seja natural, nem nada. Eu não posso tomar, não posso comer nada que tenha hormônios também. Então, tudo isso também tem que ser controlado na minha alimentação por causa do câncer que eu tive antes. Então, a gente às vezes nem sabe. Por que eu tô falando isso, né? A gente às vezes nem sabe a importância que os hormônios têm. Não é só por conta de não poder, né, os hormônios me fazem, simplesmente faz mal. Não, não é só por conta disso. Porque os hormônios, eles afetam não só as nossas emoções, mas diretamente o nosso físico também. Eu vou colocar a Rafa, que ela já chegou aqui com a gente. Tô feliz que ela já está aqui. Bom dia, Pri. Bom dia. Deixa eu ver, bom dia vocês, bom dia, Neo, bom dia, Helena, acho que é Helena o nome do usuário, Neri, ou é Neri, né? Bom dia, é a Ellen, bom dia, Ellen, bom dia, Sandra, bom dia, todas, maravilha ter vocês aqui com a gente, vai mandando os aviãozinhos, chamando as amigas para estarem aqui também, tá bom? Enquanto isso, já vou colocar a Rafa aqui com a gente. Não tô conseguindo ver. Não tô conseguindo te ver aqui, Rafa, para eu adicionar você na live. Ok, já achei. Acho que eu tava olhando no lugar errado. Gente. Não consigo ver. Bora, Rafa, bora. Você tem que entrar logo aqui nessa live. E eu já vou colocando logo meu óculos aqui. Bom dia, Rafa. Tô te vendo, ainda não tô te vendo. Sua câmera tá virada, Rafa. Bom dia. Bom dia. Meu fone tá ok? Você tá ouvindo ok aí? Tô sim. Uhum. Tá? Tá bom. Deixa eu ajustar aqui minha câmera, meu volume. Prontinho. Quero te ver. Teu rosto tá só pela uma metadinha aqui. Eu também tô me vendo só pela Ah, metade.
Aí, Rafa, como tá o verão aí, Rafa? Bom, pra gente é verão, né? O de vocês é inverno. Aqui não tem verão, não, agora. Quer dizer, uns dias, né? Mas assim, ai, tá frio ainda. Tá frio. Frio. Ai, e eu sei, nessa época sempre muito frio. A gente sempre vai pra aí nessa época do ano, porque são as férias das crianças aqui, né? Mas esse ano não deu nem pra ir, né? E, nossa, mas o povo tá falando que tá um frio. Teve uns dias mais frios já, né? Sim, já É, melhorou bastante. mas já, hoje já tá um pouquinho melhor, assim, mas tá. É frio, é frio. É frio, é frio. É isso. Meninas, que estão aqui com a gente hoje, vocês vão ficar expert na área de hormônios, emoções, tudo que é voltado aos hormônios, né, Rafa? É, isso aí. Nossa, e daí, o que que você achou desse capítulo? Você fez o capítulo comigo na semana passada. O que que você achou desse capítulo agora? Então, é uma área que eu gosto muito, e é uma área que eu estou atendendo bastante. Então, Aham, né, cuidando da parte hormonal de algumas mulheres. Então, eu tentei resumir, tá, de uma forma bem didática hoje, para também não se estender muito e para ser aham. muito bem, assim, tentar, né, explicar melhor, assim, não tão em Sim, detalhes, mas assim, ser compreendido, né? uma visão geral, porque a gente nem consegue entrar nos detalhes aqui do livro, né? Totalmente. Não, A gente consegue passar uma ideia, né, gente? Mas eu super recomendo vocês a comprarem o livro. Lembrando que a gente vai sortear 2 livros aqui no último dia da live. Então, você que está aqui com a gente, permanece com a gente. E quanto mais lives você comentar, né? Você tem a chance, quando você vai nas lives e comenta, gostei dessa parte que falou sobre isso. Aí nos comentários das lives que já foram feitas e nessas lives que vão estar gravadas, né? Você tem chance de ganhar o livro, tá? Através dos seus comentários. A gente vai escolher, a gente vai fazer o sorteio de 2 desses livros. 2 livros desse aqui, que é O Tesouro das Emoções, com a doutora Judite Alves, tá? Gente, é assim, ele é um livro extenso porque é um livro a ser estudado mesmo, né, Rafa? Eu não acho assim, eu nem tenho esse livro como uma leitura básica, porque não é, né? Eu acho que é uma leitura muito boa. Você começa a ler, você não quer parar mais. Às vezes eu começo a ler o capítulo mesmo bem cansada, tipo assim, que eu sempre tento ler à noite, né, que é o tempo que eu tenho, à meia-noite. Mas mesmo bem cansada, eu começo a ler e aí, tipo, a leitura vai me prendendo. E o capítulo te segura, a leitura te segura, porque a leitura é interessante, a leitura é boa. Mas é ele é um fácil de, livro. Desculpa, Rafa, pode falar? não é uma fácil, é de fácil compreensão, então qualquer E- pessoa pode ler e entender, né? exato, Não é difícil. exato. E os testemunhos que tem aqui também são maravilhosos, né? Então, tipo assim, eu acho que é super interessante a gente a gente poder usufruir disso tudo, dessa riqueza. É um baú, eu digo que é um baú esse livro mesmo. Semana passada, só comentando aqui, nós tivemos algumas atividades com Safe Place e fomos na Mister Kitchen, né, com a Lisa Molin, aprendemos a fazer a mesa posta ali, aprendemos tudo sobre etiqueta, a gente estamos todas etiquetadas aqui, viu? Não duvide que a gente saiba fazer uma mesa posta agora, e ó, tipo assim, com classe, viu? E aprendemos a fazer decopagem também. As meninas tiveram ali algumas pacientes e foi uma bênção. A Ellen está aqui com a gente, a Ellen estava lá também, né, Ellen? Foi muito bom. Tivemos um tempo de comunhão, tivemos um tempo de descontração, que também é super necessário. E as meninas aprenderam bastante lá. Também fizemos o sorteio dos joguinhos americanos que a gente tinha levado. Então, cada uma das meninas levou o seu joguinho americano com o seu lenço, o seu guardanapo, desculpa, para fazer o seu café. E, by the way, eu desafiei elas para postarem o café e não recebi nenhuma foto ainda, gente, desse café,
Mas como foi só uma semana, eu vou dar tempo, viu, gente? Mas eu quero ver essa mesa posta aí na sua casa. A Neo tá dizendo gratidão, já estou fazendo a minha mesa todos os dias. Ó, a Neo já tá fazendo a mesa todos os dias. E a Ellen tá dizendo que foi tudo maravilhoso. Foi realmente uma bênção, quero agradecer de coração a Lisa, que se dispôs a abrir as portas e nos receber com muito carinho, muito amor, né? Vamos entrar logo lá, Rafa? Vamos? Vamos sim. Então, você quer começar aí? Posso começar. Bora lá. Como eu falei, eu tentei trazer de uma forma didática, tá? E bem resumida. Então, qualquer coisa, só me parar que aí eu Vamos vou, junto. tá? Então, né, nós mulheres somos aquelas que tem momentos que a gente chora por qualquer motivo, uma palavra já é uma afronta, já é um vulcão que entra em erupção. E aí tem aqueles outros momentos que a gente fica se perguntando o que está acontecendo comigo, né? O que é isso que eu estou passando? Aí no outro dia a gente já acorda, tá tudo certo, né? Aquele questionamento já não existe mais. E isso não é loucura, tá? Isso não quer dizer que você é uma mulher louca, A você é uma gente mulher às vezes até pensa, gente, eu surtando, tô surtando. a gente não é louca, a gente é cíclica. E isso é tão importante a gente entender, né? E que tem uma explicação atrás disso, que isso não é uma fraqueza, isso não é uma mulher que está tentando chamar atenção. Embora, ressalvas aqui, né? Existem aquelas que, né, tem, mas assim, tudo isso não é fisiologia, né? Existe algo por trás, sim. E aí hoje a gente vai tentar entender, né, um pouquinho mais sobre essa questão de como os hormônios, assim como esse capítulo fala, né, esse capítulo traz, como os hormônios eles têm realmente essa ligação, como eles influenciam realmente assim, as nossas emoções, influenciam as nossas decisões, influenciam os nossos relacionamentos, inclusive, né? E assim como eu peguei ali só, né, que a Joana estava falando, como também tem influência, inclusive, em câncer, em doenças e tudo mais. Então, é tão importante a gente entender o que a gente tem dentro de nós, né? Aquilo que Deus nos deu. E eu digo que é um presente, é um privilégio, mas tem que entender e tem que saber que é real, existe e tem ligações. E Então, assim, é engraçado, né, Rafa? A gente pensa que isso é uma coisa que acontece só com a mulher, porque tudo que a gente fala de hormônio parece estar muito conectado com a mulher, mas os é, homens também passam por uma transformação hormonal. E é muito comum na idade dependendo da idade, eles sofrerem alterações até mesmo no temperamento também, porque a gente é super atingida no temperamento e nas emoções, né? E uhum, também queria ressaltar isso aqui, que os homens também passam por essa mudança, viu, gente? Não é uma coisa só de mulher, mas eu acho que em nós, como a gente é mais sensível, acaba aflorando muito mais, né? e aí a gente passa também por ciclos, né? Que eu vou até depois comentar um pouquinho. Sim. Então, começando do começo, vamos lá. O que são os hormônios, né? Os hormônios, eles são mensageiros químicos, ou seja, eles levam mensagens a todo o nosso corpo. E eles têm, o começo deles, eles são produzidos por glândulas do nosso corpo. E, e esses hormônios, eles vão regular o nosso sono, eles vão regular o estresse, eles vão regular o humor, a memória, a libido, né, na mulher. E, Sim. claro, as emoções, né? Então, nós mulheres, nós temos 6 principais hormônios, que são ocitocina, progesterona, serotonina, testosterona, estrógeno e dopamina, tá? Esses são alguns que eu listei aqui, mas que são os principais e que Uhum. talvez nós vamos falar um pouquinho mais hoje especificamente deles. Ali nesse capítulo, ela fala até de menos, né? Ela fala ali muito mais da progesterona, ela fala muito mais do estrógeno, né? Uhum. Mas quero trazer um pouquinho mais esses outros que também nos afetam muito em relação às nossas emoções. Uhum. E esses hormônios não regulam só o nosso corpo, né? Eles vão mudar a forma como a gente convive no mundo, né? Como a gente se relaciona, como a gente como mulher. Hoje, especificamente, falando como mulher, né? De mulher para mulher. Sim. E de onde que vêm esses hormônios todos? Eles começam no nosso cérebro, no hipotálamo. O hipotálamo manda mensagem para a hipófise, da hipófise vai para os ovários. Então, perceba que há uma ligação em tudo que nós Olha fomos só.
uma ligação. Então, começa aqui o hipotálamo, a hipófise e vai para os ovários. Aí, depois disso, entra em ação o estrógeno e a progesterona, que são 2 hormônios que nós produzimos. Uhum. Peraí que eu vou indo em partes aqui, porque senão eu vou me perder. Entra o estrógeno e a progesterona. E esses sinais, todos esses sinais ali, começa lá do hipotálamo, conversam com um sistema que é chamado de sistema límbido. Esse sistema é um sistema onde mora o nosso emocional. Então, sim, existe uma ligação entre os nossos hormônios e as nossas emoções. Então, é por isso que quando o que acontece nos nossos hormônios acontece também nas nossas emoções. É por isso que nós temos oscilações, né? Não é frescura, é fisiologia, química. E agora, entendendo um pouquinho mais do nosso ciclo, né? Nós mulheres, nós somos cíclicas, nós temos fases, e não são fases anuais, são fases mensais. Pobre dos homens, porque sim, todo mês a gente passa por fases, e são 4 fases. Sim. Eu listei aqui as 4 fases e trouxe cada hormônio que age nessas fases, para a gente poder entender um pouquinho mais quem ainda está na fase, né, ovulatória, quem ainda está ainda tá, não chegou na menopausa, né, para poder entender o que acontece com você durante o mês. Né, essas oscilações de humor, esse chororô, ou a irritabilidade, vontade de matar alguém, ou, enfim, tanta coisa que acontece, né, no Como eu mês. falei na semana passada, né, Rafa? Te prepara, mano. E a Cris falou que é o quê? Como é que é? É para matar alguma coisa assim, não é? Não, Tipo assim, toda para matar, hora para matar, ou alguma coisa assim. não, mas tem essa fase também. Mas, vamos lá, começando do dia da semana 1, né, que é a fase 1, que normalmente é do dia 1º ao dia 7, né, o 1º ao 7º dia, que é a fase onde a mulher está na menstruação. Então, nessa fase, nós temos os hormônios estrógeno e progesterona que vão cair, eles estão lá embaixo. Aí, o que acontece com esses estrógenos que estão lá embaixo? O estrógeno e a progesterona que estão lá embaixo? Nós nos sentimos muito mais cansadas, nós nos sentimos muito mais sensíveis. A gente tem aquele momento que a gente se recolhe, né? Que a gente quer ficar mais quietinha, a gente quer ficar na nossa. Até porque é importante para a gente não dar aquela... porque a gente é mais sensível. A gente então não surtar na frente dos outros. Isso. É uma fase que o nosso corpo, ele já está numa fase de limpeza, né? Então é aquele momento que a gente fecha a casa e realmente espera para organizar tudo, para limpar a nossa casa. Na fase 2, é a fase da semana 2, que é dos dias 8 ao 14º dia, tá? Essa fase é a fase da ovulação. Então, é a semana 2, você está na ovulação. Esse dia, o nosso estrógeno, né, que é o nosso hormônio, ele começa a subir. Então, nessa semana, os homens são os homens mais felizes do mundo, ou quem está do nosso lado são os mais felizes do mundo, porque você está muito mais focada, você está com mais energia, você está com a libido lá em cima, você está com a tua autoestima. Nossa, o mundo é lindo, você é linda, as pessoas são lindas, você está assim maravilhosa. Aí ninguém te entende, né? Porque daí ontem tu já estava tipo assim, me deixa sozinha. Aí essa semana você já tá, tipo assim, amando. Teu marido é a coisa mais linda do mundo. Então, nessa fase, é a fase que a mulher começa a colocar os projetos para acontecer. Pra fora. Ela vai na academia, ela começa a fazer a dieta, ela malha como nunca, ela tá a milhão, ela muda o mundo nessa semana, né? Então, assim, é uma semana que ela decide muitas coisas, que ela tá lá em cima, ou seja, o estrógeno dela tá lá em cima. Olha, um comentário, Rafa. As amigas que lutem. Porque uma semana antes você tá descascando elas, né? Literalmente. Aí na semana seguinte você tá amando, tá tudo de boa, você tá animada. Imagina, gente, como isso
Eu tô brincando aqui, né? Mas imagina como isso interfere nos nossos relacionamentos, Muito, no muito. dia a dia. Porque esse ciclo que a Rafa tá falando aqui pra gente de um mês, e são o quê? 4 mudanças em um mês? Então, Digamos? Quatro. A gente está só no segundo, né? Que você falou do dia 1º ao dia 7, dia 8 ao dia 14, mas são 4 mudanças. Então, tipo assim, é como se a Josi tivesse quase 4 personalidades em um mês. Gente, isso é isso aí. perigoso. É, por isso que é tão importante a gente entender o que está acontecendo com nós, né? Sim, Até porque você precisa, opa, essa semana eu tô assim, então calma, vou me calma. segurar, exato. E não vamos decidir por emoções, não vamos, calma, né? É tão importante também saber. Aí nós partimos para a fase 3, a semana 3, que é a fase pós-ovulação. Ou seja, do 15º ao 21º dia. Nessa fase, é a fase que a progesterona entra em cena e o estrógeno cai. Ou seja, uma oscilação hormonal. Um sobe, Uau. desce. Aí nessa fase a gente já começa a não estar com tanto ânimo assim. A gente já começa a se recolher, a gente tem mais sono, a gente começa a ter mais instabilidade emocional. Naturalmente, o nosso corpo é nessa fase que na semana passada você estava toda milhão, ou seja, você vai ter uma relação com o teu marido, pode ser que você engravide. Então, essa é a semana que o teu corpo também vai se preparar para uma possível gravidez. Então, também tem isso, né? É por isso que essa mudança hormonal, porque o teu corpo também já está se preparando Aham. para receber, talvez, aí Sim. um bebê. Aí, não teve bebê, não teve gravidez, entramos na semana 4, que é a semana do dia 22 ao 24. 22. É a semana, é a última semana, é aquela semana da TPM. É aquela semana que, socorro Deus, sai de perto, porque, entendeu? Mas não é todas as mulheres, isso é bem importante ressaltar, que alguns têm sintomas bem visíveis e sentem muito, sofrem muito com isso. Outras têm alguns sintomas, mas outras também tá tudo certo e passa batido, tá? Isso depende das taxas hormonais, Rafa? Para que Depende também, Ou mas depende do controle da gente sobre todo esse processo também? depende muito da parte hormonal, mas depende muito também do que é a sua rotina, né? O que ela se alimenta, o que ela faz, como que está o seu dia a dia, aquilo que ela tem buscado para Para melhorar. para melhorar, ok. Isso depende muito disso. Então, Uhum. nessa fase, é a fase que a progesterona cai. Ela despenca, o estrógeno também, tá tudo lá embaixo, né? Vai lá. Uau. Aí é o auge da nossa montanha-russa emocional, né? Aquele momento assim que tu vê uma folha caindo, você chora. Né? Tem mulheres que são muito sensíveis nessa fase, tem mulheres que, nossa, pensa lá há 20 anos atrás, começa a chorar desesperadamente, tem mais, fica mais irritada, né? E qualquer coisa ofende, qualquer palavra ofende, são mais ansiosas, tem a compulsão, principalmente por doce nessa fase. Então, assim, tudo acontece nesse período. E é uma fase que quem passa é realmente assim bem difícil, porque a mulher sofre muito nessa fase, né? E ela Uhum. compensa muito as suas emoções, principalmente na parte de doce, né? De comida. Aham. Mas Aham. uma coisa importante, né? A TPM, muitas pessoas elas falam, principalmente a parte do homem, né? Que muitos ainda não têm essa compreensão e acham que é uma frescura da mulher, acham que não é real, mas é real, né? Ela é biológica, tem uma base biológica nisso, tem hormônios oscilando, tem hormônios que caem, então existe, né? Existe realmente uma realidade atrás disso. Então não são mulheres com frescura. Hoje até 80% das mulheres elas sentem esses sintomas da TPM, né? Por conta desses hormônios que caem, ou seja, realmente tem relação com as emoções, né? Uhum. Tem relação com as nossas emoções. Não é drama, né? Não é nada assim que a mulher realmente, essa semana eu vou extravasar porque eu tô afim. Não, não é. Ela tá no momento que realmente tem uma oscilação hormonal. E
tá com o corpo inflamado, tá com uma mente mais sensível, e tem ali, né, novamente falando dos hormônios que estão realmente oscilando. E, importante, quando existe uma queda de estrógeno, derruba a serotonina, né? E a serotonina é um outro hormônio que nós temos, que nós produzimos, que é o hormônio do bem-estar. Então, obviamente que você não vai estar com tua serotonina lá em cima e você vai estar, não tá tão bem assim. Então, um liga o outro, né? Um do outro. Existem, claro, né? Não adianta a gente só trazer um diagnóstico e não dizer, existe solução. Existem soluções, né, para a gente amenizar tudo isso, que até vou falar daqui a pouco um pouco mais, assim, sobre isso. Mas existem suplementos, existe alimentação, existem outras atividades assim, que a gente pode fazer para amenizar. E, inclusive hormonal, né? Para quem pode, para quem não pode, existem outras que é sem hormônios, né? Como no caso de quem tem câncer, e que podem ser colocados no dia a dia para melhorar todos esses sintomas, porque é real. Toda mulher que passa, que está na fase reprodutiva ainda, ela passa por essas 4 fases, né, no mês. Então, não é só entender, mas saber o que fazer para melhorar. Porque, Sim. assim, ninguém é obrigado a aguentar as suas oscilações hormonais, né? Por mais que elas existam, né? Ninguém é obrigado a aguentar isso, né? Você precisa entender que precisa, né, ter mudanças. E aí, se a mulher a engravidar lá naquele período, né? Tá, tudo lindo. O corpo, então, vira uma fábrica de hormônios, né? A mulher que está parte de está gestando vira uma fábrica de hormônios. Estrógeno, progesterona, ocitocina, eles ficam lá em cima, eles disparam. É a fase que a mulher, ela começa a virar uma leoa, né? Ela fica, além de ficar mais sensível, ela fica mais empática, mas ela tem um instinto muito mais apurado, ela fica com a intuição muito mais aguçada, mais amorosa. Por quê? Porque existe um hormônio ali que está aumentando, que é o hormônio da ocitocina, que a gente chama que é o hormônio do amor, né? Então, ele é ativado ali no cérebro, e aí realmente a mulher começa a ser mais amável, né? Ter mais afeto. Então, até na gestação ali, tem importante que esse hormônio, ocitocina, a gente consegue, quando a gente abraça alguém, né? Quando a gente tá com uma amiga ou alguém, a gente, né, abraça. Isso, se você fica tem até um estudo que diz, né, que a gente se fica alguns segundos, eu não me recordo agora quanto tempo que é, acho que 10 segundos. Não lembro, não vou falar aqui porque eu não lembro. Mas você consegue, tanto você quanto a pessoa que está sendo abraçada, conseguem liberar esse hormônio, essa ocitocina, né, que é o hormônio do amor. Faz tão bem para mim, tão bem para a pessoa que está recebendo o abraço. Sim, então, a gente até falou sobre isso um pouquinho no treinamento de voluntários, que às vezes, tipo, a gente quer fazer tanto pelas pacientes, né, e tudo, e eu falei, às vezes é só um abraço que a pessoa precisa para poder se sentir amada e para a gente poder causar também nessa outra pessoa um pouquinho desse afeto, né, aguçar um pouco desse afeto, desse amor, através de um abraço. Como um abraço faz a diferença, né, Rafa, para nós mulheres. Às vezes, eu não sei se você, mulher aí do outro lado, já sentiu isso, que você tá assim num momento bem triste, bem difícil, aí você tá para baixo e tudo mais, aí vem uma pessoa e te dá aquele abraço, fala assim, ai, eu senti de trazer esse abraço para você, eu já passei por isso, senti de trazer esse abraço de Deus para você, e a gente se desmancha, a gente se desmonta. E, na verdade, nada mais é do que esses sentimentos que são colocados, né? Esse afeto. Por quê? Porque, gente, já pensou? Se a gente parar para pensar, o abraço gera hormônio. Mexe com seus hormônios, né? Gera um hormônio da ocitocina. Então, assim, a gente pensa que não, que isso não é uma coisa palpável. É muito palpável, né, Rafa? Essa situação hormonal, ela é muito visível, ela é muito real e a gente não pode simplesmente
tirar isso do contexto feminino, da alma feminina. Os homens, eles têm dificuldade para entender isso, né, Rafa? E como eu queria que, tipo, todos eles deveriam ter uma aula sobre a mulher, porque daí eles iam entender quando abraçar, quando deixar de abraçar, né? O momento certo de... Mas assim, mas nós, mulheres, precisamos praticar umas com as outras esse cuidado. Porque a gente nunca sabe o efeito que um abraço pode trazer como diferença na vida da pessoa que está recebendo esse abraço. A dona Olivia, você é linda, a senhora que é uma linda mesmo. Dona Olivia é nossa fã de carteirinha. Ela está toda semana aqui na nossa live. Beijo para você, beijo para a Pri também, que está aí, tá bom? Vocês são duas maravilhosas, que eu amo. Pode falar, Rafa. Bora Tem lá. ter uma empatia, né? Principalmente entre nós mulheres, porque a gente já sabe que o que uma passa, né? O que a gente passa. Então, o que eu sinto, né, no mês, a Josi também sente, né? Ser mais empática entre nós, já começa por aí. Porque às vezes a gente quer tanto que os homens nos entendam, nos compreendam, mas nós, entre nós mesmos, a gente acaba não tentando se entender, ou né, não sentando, não se abraçando, não se cuidando. Eu acho que a minha irmã tá aqui, viu? Eu acho que a minha irmã tá aqui, porque eu nunca sei quando ela entra ou quando é o esposo dela. Mas pelo usuário, um deles tá aqui. E aí, a gente foi num acampamento, não muito tempo atrás, há um mês atrás, e a Sandra também tá aqui. E, gente do céu, pensa que eu estava assim, brigando com todo mundo. E não vou fazer isso, quero fazer aquilo. Aí chegou a noite, né? Eu falei, Jesus, por que eu tô tão chata que nem eu mesma tô me aguentando? Aí eu tava assim, chorosa. Aí uma semana depois, nem uma semana depois, eu falei, ai, que raiva, entendi. Mas tinha que estar nessa oscilação total, bem no momento de acampamento com a família. Tipo assim, foi bem engraçado. Daí eu falei, meninas, aí eu pedi desculpa no grupo depois, né? Meninas, me desculpe que o problema não eram os demônios, eram os hormônios. Porque a Era gente minha confunde a guerra espiritual, que crente tudo acha que é guerra espiritual, né? Não, isso aí é batalha espiritual. Não era nada de batalha às espiritual, vezes é era uma só batalha hormonal. às vezes é só fazer um exame de hormônios para ver que tá tudo certo, não É, tem demônio, né? exatamente, exatamente. E aí nós entramos na fase da menopausa. É a fase onde Nossa, super importante. é o fim é o fim do ciclo reprodutivo, né? É o fim de algo para o início de um novo tempo, né? De uma nova fase. Então, nessa fase aqui, o estrógeno, a progesterona, eles caem, né? E aí muitas mulheres, eu digo muitas porque não é todas, tá? Mas muitas mulheres, elas têm os sintomas da menopausa, elas sentem, elas sofrem, tem muitos que sofrem também muito com sintomas da menopausa, que são os calorões, que são aqueles fogachos, né? Principalmente noturnos, tem insônia, estão mais tristes, tem menos libido, tem irritabilidade, né? Tem muitas que, nossa, tem vontade assim de às vezes, principalmente coitado do marido, né? Mas ele sempre é o alvo. Mas tem Tempo para vontade. matar, lembrei. A Cris falou que TPM significa tempo para matar. Isso aí. A gente Isso aí. tem dado umas risadas aqui, viu, gente? Se vocês não estão no sábado, mas é verdade, porque coitados, gente, eu tenho pena às vezes, né? Às vezes eu tenho pena desses maridos aí, porque eu acho também, Cris, eu acho também, Rafa, que a, a parte de depressão aflora muito durante a menopausa. Betânia, deixa eu fazer menção, Rafa, que a Betânia tá aqui com a gente. E acho que é a Betânia, irmã da Rosângela, é isso? Confirma aqui para mim, pelo rostinho, parece ser. Antes que eu erre, antes que eu faça. Mas deixa eu fazer menção de qualquer jeito. Nós ganhamos uma doação de $500 em lingerie, gente. E o que acontece? Essa lingerie, boa tarde, Luciene, seja bem-vinda. Essas lingeries, a Betânia, ai, beijo, obrigada, viu? Eu faltei que eu não consegui nem te ligar para
te agradecer, mas estou te agradecendo aqui, ó, na frente de todas as testemunhas. Essas lingeries a gente vai estar vendendo também para a gente angariar fundos para o projeto do livro das pacientes. Obrigada, viu, B? São lindas, gente, maravilhosas. Então, se você que está aqui com a gente precisa de lingerie brasileira, tudo muito lindo, com renda. Nossa, gente, coisa assim de primeira mesmo. Entre em contato com a gente. Os joguinhos de calcinha e sutiã, $40, 45, esse valor. Super lindos, maravilhosos. Deus abençoe, viu, B? Muito obrigada. Eu tenho certeza que, ó, esses $500 que a gente vai fazer vendendo as lingeries vai cobrir o livro de 5 pacientes, que é $100 o livro de cada paciente. Então, precisava fazer essa paradinha aqui e agradecer a Betânia, ó, de coração, tá, Bê? Obrigada, viu? Deus te abençoe. De longe fazendo a missão por aqui, né? Betânia mora lá em Boston, Massachusetts, eu acho, né? Eu sei que é no norte, eu sei que é Massachusetts. Não lembro a cidade, mas pelo que a Rô comentou comigo, sim. Mas ela, gente, nos abençoando, mandou todo esse material para cá. E as vendas estão abertas, meninas, tudo maravilhoso. E daí, quando a progesterona e o estrogênio de vocês estiverem em alta, comprem as lingeries do Safe Place para vocês, ó, estarem amadas e maravilhosas, tá bom? Deu, Rafa, já fiz a propaganda, já agradeci a Betânia, manda bala. A Luciene falou que ela está longe, ela está na França. Gente, recebe a Luciene com muita alegria. Au revoir, merci beaucoup, Naidaka. Só o que eu sei falar, Luciene, mais nada. Já acabei o meu repertório. Ó, chérie, I love you, chérie. Só que, ó, França, gente, é outro nível, né? A gente fala sério. Seja bem-vinda, você é uma bênção. Tô feliz de ter você aqui, viu? A gente tem a irmã Kézia por aqui, que é a Bonjour. A gente tem a irmã Kézia, vai estar aqui com a gente também, falando sobre esses temas maravilhosos. Então, não deixe de seguir acompanhando aqui, viu? Merci beaucoup também. Esse eu também sei falar um pouquinho. A gente tem que fazer biquinho para falar francês, né? Gente, não podemos fugir do assunto. Deixa eu voltar, senão a Josi vai embora. Vamos, Rafa, menopausa. Eu estava falando também que na menopausa a menopausa é um ciclo muito propício para a depressão, né, para o estresse também. E muitas mulheres, Rafa, eu percebo isso, que por não fazer reposição de hormônio, atingem o nível de depressão ou de ansiedade. Então, o cuidado também. Eu sei que a reposição de hormônio, gente, hoje a gente tem hormônios bionaturais, né, que eles fazem uma comparação com os seus próprios hormônios. Eu não sou a favor da reposição de hormônio, mas eu já conversei muito com a doutora Ana, que nos ajuda aqui no Safe Place, e ela falou assim, Josi, não existe errado ou certo para reposição de hormônios. O que existe é o pós e o contra. Então, tem pós, não é pós, prós, né? E contra. Desculpa. Tem. Então, Ju. Gente, me dá um minutinho que tem gente aqui na porta de casa. Segura um minutinho. Rafa, vai lá. Fala as vantagens e as desvantagens de você repor o hormônio. Por quê? Porque às vezes você não repõe, mas isso vai te acarretar uma depressão, uma ansiedade. E aí, né? Então, assim, entra aí nesse assunto só para eu atender aqui e eu já volto, tá? Tá. Então, a depressão é algo que realmente acontece muito na menopausa por conta disso, né? O estrogênio cai muito. E aí, quando cai, acaba afetando ali a serotonina, a dopamina, que são hormônios que vão influenciar diretamente no humor. Então, hoje, para você fazer a reposição hormonal, você precisa de um acompanhamento, né? Não é simplesmente ir lá e, vou fazer a reposição hormonal. Não, precisa de um acompanhamento. E tem seus benefícios, sim, né? Desde que seja muito bem acompanhado por um profissional realmente com experiência, de um profissional que entenda disso, você realmente vai se beneficiar, sim, da reposição hormonal, mas, que nem eu falei, muito individual, você precisa de exames para isso, você não pode... suplementação, inclusive, você precisa de exames, né? Não é, porque é suplemento natural e tal, então eu vou tomar. Você precisa de exames para poder acompanhar como você está, se é realmente necessário, se você está com os seus hormônios muito baixos, né? Essa semana eu até falei que
Quando eu completei 40 anos, que foi esse ano, eu fui pedir meus exames hormonais para ver como estavam, se já estavam ali, né, beirando uma menopausa e tudo mais. Então, para quê? Para mim saber, para mim poder acompanhar, para saber se realmente haveria uma necessidade de começar a repor ou não. Então, como é importante ter esse acompanhamento. E é individual, tá? Tudo é muito individual. Você é individual, não existe uma regra geral para todas, tá? Seja suplemento, seja alimentação, seja um plano alimentar, né? Eu digo, seja uma parte hormonal, não existe. Você é única, então existe algo único para ti. Mas existem benefícios, sim, tá? Em todas as fases você tem que ter acompanhamento. E, inclusive, até a Josi voltar, quero só abrir um parênteses Pode aqui. falar, estou te escutando aqui, só não podia falar. Já troquei até o fone. Pronto. Até abrir um parênteses aqui, né? Que lembrando que nós fomos feitos por Deus, né? Nós somos criaturas de Deus. Deus nos fez assim, com ciclos. Com sensibilidade, com hormônios, e entender os hormônios é muito importante. Entender o que acontece com o nosso corpo é importante, tá? Porque nós somos feitos de forma especial, né? Nós temos uma essência que é única. E entender cada fase é tão importante. Ter um acompanhamento para entender é tão importante. Fazer uma reposição, sim, é importante, desde que necessário. No acompanhamento profissional, como eu falei antes. Então, assim, é tão importante a gente se entender, a gente se compreender e saber aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, até onde eu posso ir. É muito importante, né? Se conhecer de verdade. E aí eu trouxe, eu não sei se eu já posso mudar ou tu quer continuar falando da menopausa e a depressão? Não, acho que a gente já passou aqui super o ciclo completo, né? Sim. Resumindo, a gente falou do primeiro até o sétimo dia, do oitavo até o 14 dia, do 15 a 21, 22 a 28 e a menopausa em si, que é praticamente o final desses ciclos. A gente demonstrou aqui um mês, né, de ciclo hormonal. E depois eu vou até tentar ou fazer um story que reforce essas datas aqui, porque eu vou passar a cuidar de mim de acordo com essas datas aqui, tá, meninas? Isso é importante, porque a gente às vezes não cuida, nem sabe quando vem, quando foi o período e tudo mais, mas o quanto é importante a gente saber em que parte a gente está do nosso ciclo de ovulação. Por quê? Porque de acordo com o momento que a gente está, a gente vai reagir. Então você já sabe. A gente fica assim, tem um momento dessa fase que a gente fica assim super abalada, afetada, e a gente ora muito nesse momento, porque a gente vê tudo errado e a gente, só Deus que pode nos entender. E eu percebi isso, eu tô te falando, Rafa, uma experiência. Eu gosto de compartilhar as minhas experiências, mesmo que eu fico me expondo aqui, mas eu gosto de compartilhar por quê? Porque eu percebi que tinha um período do mês que eu ficava assim, nossa, mas um quebrantamento, uma coisa assim, eu preciso de Jesus, porque eu tô arrasada e tal. E na verdade, gente, eu percebi, olha só, eu preciso de Jesus todo dia, não é isso que eu tô dizendo. Mas vocês entendam aí o quanto isso influencia. E eu percebi que esse momento era exatamente no momento em que eu tô derrubada, sem serotonina, sem estrogênio. Então, assim, até nisso a gente tem que cuidar. Por isso eu vou fazer um story depois, postando esses prazos do ciclo mensal que a Rafa falou aqui pra gente poder também anotar num caderninho e dizer, está acontecendo essa reação por causa disso. Então eu vou tentar melhorar. E a gente pode ir, Rafa, para frente, porque eu sei que você tem a solução para contornar esse, não você, mas assim, Deus nos deu a solução, e a Rafa, melhor pessoa para estar aqui falando disso, para contornar tudo isso. Então, vamos embora. Então, coisas muito práticas, tá? A gente precisa lutar com uma rotina para melhorar, porque assim, a gente também não pode pegar isso como uma muleta para nossa vida e descontar nas pessoas. Porque eu tenho hormônios e eles ficam oscilando, então eu vou descontar em todo mundo.
né? Na verdade, não pode ver como uma muleta. Nós temos que melhorar, né? Sabendo dessas oscilações, nós precisamos melhorar de forma... Vamos lá. Primeiro, que é básico, dormir bem. Por que dormir bem? Por que é tão importante dormir bem? Não é, eu não digo dormir horas, mas dormir, descansar, tá? Descansar e dormir. Pode, por favor, pegar? Gente, uma intervenção aqui em casa hoje, gente, desculpa, preciso morrer pedindo desculpa para vocês. Eu nunca faço a live aqui, sabe? Hoje eu resolvi fazer aqui e aí o povo tá todo em casa, então desculpa, vai ficar, vem o marido, vem o filho, vem, mas tá tudo bem, eu não estou na minha TPM, então eu vou administrar muito bem essa situação. É que o Samuel tá se arrumando para sair. E aí eu tô tentando ajudar ele a pôr uma roupa certa, gente. Senão, vocês sabem, né? Eles saem daquele jeito. Já tá melhor. Tá os hormônios da Josi. É qual verdade. Que está em alta e qual que está embaixo. Ai, gente, eu pus uma xícara. Hoje fala esperança, que vem de esperar. Então, eu estou super paciente, gente. Desculpa. Ai, mas, a Lucinete está falando aqui que ela tem 53 anos. E somente há 2 meses ela começou a repor hormônios. E ela está assim como eu falei, nos dias que existe, ela fica assim. Então, é muito sério isso. A gente precisa ter esse cuidado aí, né, gente? Mas vamos lá. Como que está o teu sono, né? Dormir bem. Por que é importante dormir bem? Porque durante o nosso sono, quando a gente tem um sono profundo, tá? Um sono realmente que descansa, um sono que repara, que é um sono reparador, o nosso corpo ele vai regular os níveis de cortisol, né? E não só os níveis de cortisol, mas de melatonina, de estrógeno, de testosterona. Então existe ali um equilíbrio, né? Uma regulação quando existe um sono bom. E aí com isso, o sono bom. E o cortisol é uma das. Só um pouquinho, Rafa. O cortisol e a serotonina, eles são os hormônios que trazem felicidade, que nos mantém, assim, alegre, né? Que nos deixam, assim, animadas. O cortisol, ele é do estresse, né? Então, gente, por isso que eu tô notando tudo que você está falando aqui, viu, Rafa? Porque ainda que eu sei, mas eu teve um período que eu tive um problema com muita ansiedade. E aí, né, eu ouço pessoas que estão em tratamento também dizerem que o tratamento começou porque ela não conseguia, não tinha nada de cortisol e nem serotonina chegando no cérebro. E o que acontece, isso vai gerar uma depressão, vai gerar ansiedade e outras coisas mais, né? Então, é muito importante você sempre estar medindo esses níveis de hormonais em você, tá? E o cortisol também tu pode medir, né? Por um exame, tu pode ver como ele está, se ele está muito alto, enfim. E aí, quando você tem um sono bom, reparador, você regula todos esses hormônios, todos esses níveis, você vai ter ali você vai estar bem humorada, você vai estar com menos irritabilidade, você vai estar equilibrando o teu ciclo hormonal. Então, o sono é muito bom. Inclusive, até a pessoa que sente muita fome durante o dia, que não é fome, na verdade, é aquela vontade de ficar toda hora comendo, beliscando, uma noite, né? Você não consegue associar, o teu corpo não consegue associar o que é fome real de fome emocional, porque você precisa descansar. Então, é importante dormir bem. Segundo, comer alimentos que são ricos em triptofano. Banana, castanhas, ovos, aveias. Estão vendo que são alimentos de verdade, comida de verdade, alimentos naturais? O que é? E por que alimentos com triptofano? O triptofano ele é um aminoácido essencial que o nosso corpo usa para produzir serotonina, né? Que é o hormônio do bem-estar. Então, a nossa alimentação importa muito quando se diz respeito a hormônios, tá? Então, aqui nós temos um hormônio envolvido, que é a serotonina.
E quando nós temos uma serotonina ok, nós temos uma sensação de calma, nós temos mais prazer, nós temos uma estabilidade, né, emocional muito maior. Então, a nossa alimentação, ela influencia até mulheres que sofrem muito na TPM, né, que tem aqueles sintomas muito aguçados e são difíceis. Procura investigar qual que é a tua alimentação durante o mês, né, durante as outras fases do mês, do ciclo. Aham. É rico em farinhas, em refinados, é rico em açúcar, é rico em industrializado, fast food. Aí, muito provavelmente, você vai sim estar aumentando os sintomas da tua TPM. É muito provável, tá? Porque realmente você vai estar inflamando muito mais o teu corpo. Aí o teu corpo vai responder com sintomas. E aí você sofre, você chora mais, você... Então, alimentos que são mais naturais possíveis vão te ajudar em todo o ciclo também. É importante isso. Quanto menos açúcar, principalmente, né? Farinhas refinadas. Então, retira isso se você não quer passar a fase, né? A fase lútea, que a gente fala, né? Que é a fase da TPM, naquela fase braba, né? Que ninguém te aguenta, que ninguém te suporta, que vamos combinar, né? Que tem dias, assim, que a mulher fica insuportável. Então, Ô, assim, se Rafa, ajuda. uma coisa que eu queria também, às vezes quando eu falo, eu acabo interrompendo a tua fala até mesmo na, na, na conexão, tá? Então, tipo, sempre que eu. Por isso que quando eu falo e você ainda está falando, a sua fala morre. É bem normal na conexão, mas eu não faço isso de propósito, tá, gente? Então, Tá? é que quem está assistindo, a minha fala interfere na sua, sempre é assim. Quando é uma conexão com o Brasil, né? E a Rafa é nossa Nutri, gente, né, do Brasil, mas ela está aqui sempre mais presente do que até mesmo pessoas que nos auxiliam aqui muitas vezes, porque ela está sempre presente nos grupos e em tudo que ela faz no trabalho de ajudar as pacientes também nesse cuidado aí de alimentação. Uma das coisas que eu queria falar, Rafa, que eu achei super importante, que está aí, que é um gancho do que você está falando, nessa alimentação, eu fiz um período de consagração de 40 dias sem açúcar e farinha e arroz. Eu ponho o arroz em evidência porque, Josi, o arroz é um carboidrato, não precisava mencionar, mas é açúcar para mim o arroz, né? Então, eu fiz um período de consagração de 40 dias. Inclusive, foi antes do casamento da Stephanie. E eu tive resultados muito bons. E eu lembro que nesse período, toda a parte hormonal, agora, né? Agora eu consigo ver essa diferença. Toda a parte hormonal das dores do corpo que eu sinto, do cansaço, da fadiga, foi muito evidenciado, assim, ó, a melhora que eu tive nesse período, tá? E pós também, esse período. Depois, quando eu entreguei, terminei ali a consagração e esse cuidado, eu digo que é um cuidado, mas eu sempre faço acompanhado com consagração, porque é mais fácil de eu vencer. Eu sempre falo isso aqui. Eu voltei à alimentação normal. Assim, os meus períodos depois que eu voltei à alimentação normal têm sido destruidores. Destruidores, literalmente. Então, assim, o que eu quero ressaltar com isso, né? Que até a minha imunidade abaixa, Rafa, quando eu estou em fase de TPM. Então, assim, o que eu quero ressaltar com isso é que a diferença que a alimentação faz. E, consequentemente, no nosso emocional também, Uhum. tá? Então, faz diferença. Você falou pra gente banana, castanha, amêndoas, e você falou aveia, ok. Então, é porque você falou farinha e eu queria saber qual farinha era. Aveia, perfeito. Eu vou fazer posts que reforcem isso que a gente está falando aqui hoje, tá, gente? E o que acontece quando a gente tem esses alimentos, né, que tu citou ali, farinhas refinadas e açúcar, são alimentos que eles inflamam muito o nosso corpo, né? Então existe ali uma inflamação sistêmica e essa inflamação ela vai afetar o nosso sistema endócrino, né? Que é o sistema hormonal. Então, sim, existem consequências, né? O teu corpo está inflamado, você vai
interagir logicamente com os teus hormônios, tá? E aí você vai ter mais tristeza, né? Mais depressão. Quem sofre com depressão piora o quadro de depressão. Vai ter mais fadiga, mais cansaço, vai estar mais arrastada no dia a dia. O cortisol vai aumentar, ou seja, você vai estar muito mais cansada. Então, assim, se já normalmente a gente já oscila, né, os hormônios, quanto mais a gente se alimenta com esse tipo de comida, né, muito mais oscilações a gente tem durante os dias, tá? Ô, Rafa, deixa eu só ler o comentário das meninas aqui. A Luciene está falando que na França é complicado, que o médico somente depois de um ano que você para o seu período que o médico começa a usar hormônios. E a Pri falou que o problema dela, é a alimentação. E a Luciene está perguntando que ela é bariátrica. Existe alguma recomendação específica para quem tem bariátrica em relação aos hormônios? Tem que ter um acompanhamento, tá? Seja de nutricionista, seja de ginecologista, tem que ter um acompanhamento. Isso é muito individual, tá? Bariátrica ali a gente sabe que tem que ter um acompanhamento de suplementação, né? B12 e tudo mais. Precisa suplementar todos os meses. E a parte hormonal, você precisa sempre ter um auxílio médico, né? Um auxílio de alguém profissional para você ser avaliada. Você precisa de exames, tá? Precisa de exames para você poder ver se você tem a necessidade realmente de implantar ou não. Tá? Isso é muito individual, gente. Isso é muito. Precisa realmente. Tá? Eu falando assim profissionalmente, até a suplementação eu sempre peço, ó, algumas assim, eu até coloco, né, sem exames, porque eu sei da eficácia, né? Mas assim, muitos eu peço o exame antes, tá? Até a suplementação. Porque é muito individual, tem coisas que você vai suplementar e você não precisa. Então, no lugar de eu estar fazendo bem para a pessoa, só quer um suplemento, eu vou estar piorando o quadro dela. Vai estar ali prejudicando, inclusive, o fígado dela. Então, assim, eu estou colocando uma suplementação para melhorar uma coisa, mas prejudicando outra. Então, assim, tem que ter cuidado em tudo. Eu sugiro, né, que sempre vá fazer um acompanhamento, fazer exames e ver se tem a real necessidade. E se pode, né? Então, se E, pode. gente, um gancho. A Rafa atende no Brasil, mas ela atende várias pacientes aqui, né, pelo Safe Place e atende online também. Eu já fiz muito. Agora, né? Agora tô assim, rebelde, né, Rafa? Mas eu já fiz acompanhamento. Ela olha a cara dela de desresponsamento comigo. Muitas meninas ela atende online, então ela faz esse, esse acompanhamento. Você manda, faz os seus exames de onde você está, manda tudo para ela avalia, ela analisa. Inclusive a Sandra que está aqui também faz acompanhamento com ela no Brasil. E, tipo, é uma coisa que é pessoal, sim, e é possível fazer a longa distância também, né, Rafa? Eu fiz um É, período de eu fiz um período de um mês, eu acho que era o nosso desafio de alimentação, de mudança alimentar para emagrecimento mesmo, né? E foi super produtivo, tá? Então, por favor, se você quiser o contato, você entra comigo no privado aqui, manda a mensagem para o Safe Place e a gente passa o contato dela pelo WhatsApp e você pode acompanhar. Ela tem o Café com a Nutri, que é um grupo também excelente, que está sempre postando receitinhas e dicas assim que vão ajudar a gente a comer bem e saudável. Então, fique à vontade para você contactar a gente. Bora. obrigada. Mas ali falando da bariátrica, né? Realmente, assim, existe quando você faz a bariátrica, quem passa pela bariátrica, além das vitaminas, mexe sim com a parte hormonal. Então, assim, tem que sempre observar. Tireoide também, tá? É um hormônio que você tem que dar uma olhada, pedir para fazer exames. Então, tudo mexe, tá? Quando você mexe com algo que é bem invasivo, você vai mexer sim com tudo que tem, né? Tudo que o teu corpo produz, tá? Mas sugiro, tá? De coração que você vá pedir um profissional, né? Para avaliar, tá? Outra, atividade física. Atividade física regular, não é uma atividade física uma vez na semana, uma vez no mês. É regular, todos os dias.
né? E por quê? O exercício, a atividade física, estimula a liberação de endorfina, tá? E essa endorfina vai melhorar ali a dopamina, vai melhorar a serotonina. Então, aqui nós temos a endorfina, a dopamina e a serotonina, só na atividade física, tá? Que vai melhorar o teu humor, que vai reduzir a tua ansiedade, que vai regular o teu ciclo menstrual. Então, como é importante, não é só para emagrecimento a atividade física, não é só para construir massa muscular. Ela tem relação e ela vai te ajudar, inclusive, nos teus hormônios. Então, como é importante não só dormir bem, se alimentar bem, mas praticar atividade física, pelo menos 30 minutos por dia, uma caminhada, nem que seja na esteira. É bom sempre ao ar livre, né? Porque daí trabalha a mente também. Isso é tão importante para a nossa saúde. Mas, assim, fazer alguma coisa, movimentar. Você foi feita para estar em movimento e não para ficar parada, né? O teu corpo precisa de movimento, pelo menos 30 minutos por dia, todos os dias. Redução de estresse. Eu sei que esse é o mais, talvez, eu acredito que seja o mais difícil de todos, né? O estresse. Mas respirar, sei lá, meditar, orar, parar, pausar, sair um pouco das redes sociais. Quem trabalha com rede social sabe o quanto é difícil, mas assim, como é necessário ter essas pausas, sair disso, parar de ficar o tempo inteiro preocupada com as coisas, assim, o tempo todo. Então, assim, vira um estresse crônico, isso é prejudicial, prejudica, porque acaba elevando o teu cortisol. E quando há um excesso de cortisol, quando você está com o cortisol muito alto, acaba que desequilibrando todos os outros hormônios. Tá? Então, importante controlar o estresse. Aqui, cortisol, adrenalina, reduzir e reduz, né, irritabilidade, a compulsão, a fadiga mental. Então, tentar o máximo possível desconectar. Sabe aqueles dias assim que a gente desconecta? Sai, final de semana, tira celular, porque hoje acho que o nosso veneno é o celular. Então, tira um pouco o teu celular, tira um pouco as redes sociais, sai, vai na praça, vai na praia, vai no parque, faz um piquenique, qualquer coisa, desconecta. Isso é tão importante para a nossa saúde, inclusive hormonal. Tomar sol. Rafa, a doutora Judite, ela até escreve aqui que é uma frase da Assunção, né? Se eu souber a maneira como eu mesma funciono e respeitá-la, eu estarei mais apta a fazer o bom uso de tudo que possuo, física e emocionalmente. Então, esse autoconhecimento que a gente está falando aqui, que a Rafaela está trazendo para a gente, é extremamente, né, necessário, gente. Tem mulheres que não conseguem melhorar, não conseguem, porque não sabem aonde que está errado, o que está fazendo de errado e o que precisa e aonde precisa melhorar. Agora, vocês que estão aqui, eu já vou cobrar na semana que vem. Melhoraram? Como foi a semana de vocês? Porque vocês estão sabendo. Então, não pode mais dar desculpa de que eu não sei como eu posso melhorar, eu não sei do que você já sabe. Se você está acompanhando, você já sabe. Então, para que haja um maior equilíbrio emocional, para que nosso emocional seja melhorado, existem coisas. Olha, gente, a gente tá assim, abrindo aqui o leque, né, ao ponto de você entender o quanto que a alimentação influencia na sua emoção também, né, Rafa? Então, o cuidado, primeiro é você saber como você se respeitar também. Então, às vezes, o que está faltando? Alimentação, exercício, o que está faltando aí na sua vida para equilibrar esse problema? E às vezes você consegue tirar o foco de todos os outros problemas que você está vivendo, porque tem problemas que você não vai resolver, mas você está preocupada e ansiosa em resolver, tá? Então, quando essas pequenas mudanças que para você muitas vezes, isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas quando você entender que essas mudanças são necessárias, você vai ver que a sua forma de enfrentar os problemas vai ser diferente. E daí você vai conseguir ter resultado até mesmo na resolução dos problemas, no controle da ansiedade, no controle emocional e tudo mais. Tá? Então, eu só queria fazer esse parênteses aqui, Rafa. Tá falando sobre o sol. O quanto é importante a gente também
ter a vitamina D, né? Mas vinda direta do papai do céu, né? E são coisas tão simples que a gente pode fazer, são tão básicas que às vezes a gente pensa assim, ai, não, né? Básico, mas é pelo básico que a gente começa. É atividade física, é se alimentar bem, e é dormir bem, é tomar um sol, tomar sol regularmente, 10 a 20 minutos por dia, sem protetor solar, sem a pele exposta mesmo, tá? Para você realmente ter aquele raio solar ali, essa luz solar, né? Para ativar a tua vitamina D, para produzir a vitamina D. Agora vocês estão aí no privilégio de ter muito sol, né? Estão no verão. Então aproveita, vai ao parque, vai ser assim tão importante. Quando a gente está com os níveis de vitamina D no nível ideal, a gente acaba regulando ali, a dopamina e a serotonina também. Então é importante estar com o nível ideal. Se você não consegue alcançar com o sol, tenha suplementação, faz exames, importante, tá? Não vai suplementar a vitamina D por conta. Faz exames para ver como é que tá a tua vitamina D, né? Se tem a necessidade, mas toma sol, que é tão importante. Vai ter mais disposição, vai ter mais foco, vai ter mais humor, né? O teu humor vai estar muito mais equilibrado. Porque às vezes eu vejo assim, né? As pacientes às vezes vêm e falam assim, eu tô tão desanimado, tô tão isso, tão aquilo. A gente vai ver, tem a vitamina D lá embaixo, a B12 lá embaixo, os hormônios, tudo, né, uma bagunça, sem atividade física, sem alimento. Então, são coisas práticas que a gente pode colocar no nosso dia a dia e vão fazer com certeza a diferença, né? Mas tem que ser constante, não pode ser de vez em quando, né? Para você ter o efeito disso tudo, manter uma constância. E aí nós temos a suplementação, né? A suplementação, a reposição. E a suplementação nós temos, eu anotei aqui alguns, tá? É magnésio B6, magnésio, a vitamina B6, a cúrcuma, gente, a cúrcuma, tem que ter a curcumina, né? Mas assim, a cúrcuma é excelente. Utilizem, isso aí é um produto que Deus nos deu, é da natureza, da terra. Utilizem a cúrcuma diariamente. Tem Vitex, tem triptofano, que eu já falei, né? Que a gente encontra em alguns alimentos, mas tem também na questão de suplementação. Então, sempre tem alguém para te auxiliar nisso, mas a gente tem como melhorar de forma natural todos os dias, fazendo algo, mudando os nossos hábitos, mas também suplementando, né? Tudo que é necessário a gente suplementa. Então eles vão regular ali, vão te ajudar a regular os teus neurotransmissores, os teus hormônios sexuais, que também são, né, são tão importantes lá, a progesterona, estrógeno que eu estava falando, vai ter o alívio dos sintomas da TPM, mulheres que sofrem com esses sintomas da TPM, vai ter esse alívio quando você realmente diminuir o excesso, né, que eu falei de industrializados, aumentar ali o consumo de alimentos mais naturais, quando você associar uma boa suplementação, quando você fizer tudo isso, você vai ter um ciclo e o teu humor muito mais regulados, tá? Que mais? Buscar apoio emocional. Sim, Rafa, e você falou aqui, eu quero entrar rapidinho sobre o hormônio da dopamina e também você falou sobre a vida sexual. A doutora Judite, ela fala muito nesse quesito aqui no livro também, tá? E eu queria só destacar que olha só como o nosso Deus, ele é tão lindo que ele nos projetou para que o nosso corpo tenha intimidade física a longo prazo com a mesma pessoa. Você viu que ela escreveu sobre isso aqui, Rafa? E daí ela falou assim, ó, que por isso que a gente tem que ter cautela na escolha de quem nós estaremos ligadas, né, sexualmente, né, pelo resto da nossa vida. Qualquer rompimento de um envolvimento físico não acontecerá sem deixar sequelas. No casamento, ó, eu estou lendo direto do livro. No casamento, esse hormônio promove a unidade do casal. Gente, vocês estão entendendo? Que coisa mais linda que Deus projetou para a nossa vida? Que no casamento, né, através do relacionamento sexual, esse hormônio que se desenvolve, né, através do relacionamento, promove a unidade do casal, mantendo a segurança dos laços emocionais. Ou seja, isso vai manter a segurança no nosso laço emocional, naquilo que a gente preza emocionalmente, né? E aí aqui fala assim também, outros hormônios como a dopamina
provoca a sensação de prazer e também são liberados nas relações com o sexo oposto. A dopamina, diferentemente da ocitocina, não conhece certo e errado. Se há um rompimento do relacionamento, ou seja, imagina, se há um problema no relacionamento aqui, tá? A ocitocina diminui. Por isso, será mais fácil envolver-se em relacionamento de curto prazo. Por isso, vocês estão entendendo que até nisso, até na oscilação hormonal, Deus ele nos criou para que a gente tenha uma constância, até em relação a envolver-se com o mesmo parceiro, a ter uma pessoa a longo prazo do seu lado, que tanto é o interesse do Senhor que a gente esteja casada com uma pessoa e que a gente esteja com um relacionamento a longo prazo, porque os nossos hormônios funcionam muito melhor quando essa conexão, esse laço, ele é resiliente e resistente, e ele acontece. Então, aí ela fala, já a dopamina cresce, exigindo cada vez mais contato sexual para experimentar o prazer. Ou seja, quando você está a um relacionamento quebrado, o seu nível de dopamina cresce. Então, você não vai conseguir sair do relacionamento quebrado nunca também. Olha que interessante. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter até nisso, né, gente? E entender que, em outras palavras, ela fala, cada vez que você passa para o outro relacionamento, precisa ter um pouco mais de contato sexual para satisfazer o desejo do seu cérebro através da dopamina. E o efeito dos laços emocionais começa a se desestabilizar. Existe uma desestabilidade aqui quando você fica em relacionamentos diferenciados por conta do hormônio que gera. Então, até nisso, os hormônios nos controlam, nos favorecem ou desfavorecem. Como o nosso Deus ele é perfeito, né? E a gente pensa assim na criação, a forma com que ele nos criou traz aí agora uma visão panorâmica de que quando você está com uma mesma pessoa e tem aí uma vida sexual ativa, você vai conseguir desenvolver laços afetivos e não vai ter necessidade de quebrar relacionamento. Então, super importante, eu achei essa parte do livro. O livro é profundo até nesse sentido, né? Por isso que ela fala um pouquinho sobre o pacto conjugal diante de Deus, a firmeza, a fidelidade que preenche a necessidade de uma mulher se relacionar, né? Por cuidar daquilo tudo que ela ama também. Então, eu queria só ressaltar um pouquinho, porque você tinha entrado aí na parte do equilíbrio da vida sexual também, né? Uhum. Aí o último aqui que eu anotei é buscar apoio emocional, né? Uma terapia, escutar, às vezes sentar com alguém, com uma amiga, né? Que você confia, conversar, falar sobre aquilo que você sente, é tão importante, que vai te ajudar. Vai ajudar, na verdade, o cérebro a reorganizar as tuas emoções e isso vai, inclusive, ajudar a reduzir o teu pico de cortisol. Então, é tão importante a oração, inclusive, já tem estudos, né, que falam que a oração, ela também ajuda tanto nas nossas emoções, ajuda tanto ali, né, na questão também de cortisol. Então, faz oração, tenha teu tempo com Deus, tenha teu tempo com as tuas amigas, busca uma psicóloga, busca uma terapeuta, busque alguém, né, que desde que você confie, saiba, né, do seu trabalho, mas busca ajuda, porque isso é tão importante também. Reduzir a ansiedade, você vai acabar reduzindo a ansiedade, vai promover autoconhecimento. Aqui o que nós estamos tendo é promovendo autoconhecimento, mas busque mais, saber mais, te conhecer mais, o que acontece contigo, as suas emoções, o que né, para mudar, né, vai ter mais segurança emocional. É tão importante a gente também crescer nesse sentido, né, amadurecer nesse sentido, então a gente precisa buscar sempre uma ajuda, né, em alguma área. E lembrando, né, para fechar, assim, pelo menos a minha parte, que o equilíbrio hormonal, ele não vem de um único fator, né, ele é a soma de hábitos daquilo que a gente faz todos os dias, né, então, importante a gente ver, observar, nos analisar, ter uma autoavaliação, o que eu estou fazendo todos os dias, quais são os meus hábitos, para realmente, assim, mudar, ajudar os meus hormônios, já que eu sei que eles oscilam, já que eu sei que existem, já que eu sei que um baixa, um levanta, um não sei o quê, mas o que eu faço no meu dia a dia para mudar isso?
E lembrando, né? Você não é louca, você é cíclica, tá? Nós somos cíclicos. Gente, super gostei dessa frase. Você vai ser a frase do post da live. Você não é louca, você é cíclica, ok? Então, parem de nos chamar de louca, gente. Nós somos cíclicas, ok? É. Muito bom isso. E também, tipo assim, eu tenho um certo receio em relação a ciclos, né? Porque eu falo que ciclos, eles existem para ser quebrados. E acho que com esse conhecimento, com esse autoconhecimento que a gente está adquirindo hoje, a gente pode até quebrar um pouco desses ciclos, né, Rafa? Trazendo aí o cuidado em cada fase desse ciclo que a gente precisa. Uma parte que eu queria ler antes da gente terminar, nós já vamos aqui para o final da live, fala assim, ó. Deixa eu ver aqui. Ok, não deixe que as emoções, não deixemos que as flutuações hormonais roubem de nós o amor e a graça. Gente, nós somos cristãs, afinal de contas, além da mulher ser, você não é louca, você é cíclica, viu? Gente, maravilhosa essa frase, vou até colocar um pin nela aqui. Então, não deixe com que tudo isso que acontece na sua vida hormonal venha interferir nisso, né? E aí, um versículo que eu gostei demais, porque identificou demais com tudo isso que a gente falou hoje, que está em Hebreus 6, 9 e 12. Diz assim, ó, mostremos o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não nos façamos negligentes, mulheres, olha isso, para que não nos façamos negligentes, mas sejamos imitadoras dos que, pela fé, paciência herdam nas promessas. Ou seja, esse versículo está falando que quando a gente consegue, né, entender que a gente tem esse cuidado até o fim, é o cuidado pessoal que você precisa ter, é o seu cuidado hormonal, é o seu cuidado emocional. Quando a gente desenvolve isso daqui, a gente não vai estar sendo negligente. Hebreus 6, 9 e 12, tá? Depois eu vou tentar passar essa referência aqui também. Eu vou tentar entregar tudo que eu prometi aqui de passar. Hebreus 6, 9 e 12. E fala o quê? Que a gente não, quando a gente cuida, né? Quando a gente entende isso, a gente vai manter essa esperança, não vai ser negligente e a gente vai ser imitadores pela fé, né? E vamos herdar as promessas que Deus tem para nós, porque nós vamos ter paciência para herdar as promessas. Então, ou seja, agindo sempre com graça, né, gente? A gente sabe que quando a gente tem a, a, a vontade de esgoelar alguém, de pôr, pendurar na parede, né, apedrejar, lixar, cortar a orelha, eu falo que às vezes eu sou tão mansa de coração, quanto ao mesmo tempo eu tenho vontade de pegar a espada de Pedro e sair cortando a orelha de todo mundo, né? Então é lógico, gente, que eu não sou essa pessoa má, mas os meus ciclos me levam a agir dessa forma. Então, você que é mãe, que é esposa, que é serva, quantas funções a gente como mulher tem, né, Rafa, para desenvolver no nosso dia a dia que exigem um alto equilíbrio. Gente, e o self-control, que é um dos gomos do fruto do Espírito Santo na nossa vida, ele precisa aflorar de uma forma que você esteja debaixo da ação do Espírito Santo. Só que como é difícil isso para a mulher, porque no nosso físico, a nossa parte física está gritando, o nosso parte hormonal gritando, não vou me controlar, não vou, é uma guerra. Não vou me controlar, não vou obedecer. Por quê? Porque seus hormônios estão totalmente regulados. E aí a sua parte espiritual quer ter total controle, que é o quê? A conexão com o Espírito Santo que você tem, e daí, como eu falei, parei naquele acampamento e falei, Senhor, por que eu estou agindo assim? Eu não sou assim, né? Eu estou aqui parecendo uma pessoa do contra, né? Mas é porque eu queria fazer as coisas diferentes, eu não vim aqui para ficar sentada e tal. Então, eu mesma tentando entender com Deus o que estava acontecendo naquele momento. E isso faz parte, esse é o seu momento de oração com Deus que vai te trazer clareza o porquê que você está agindo daquele jeito. Então, é importante você parar e entender por que aquele desgaste emocional. Às vezes você entra em guerras emocionais que a culpa nem é da outra pessoa.
Não é, a culpa é extremamente sua, por causa que já são as suas emoções que são bagunçadas, e daí você vai jogar isso no outro, que foi o que aconteceu naquele momento ali comigo, como eu falei aqui, como eu dei, né, de exemplo, como eu trouxe de exemplo. Então, a importância de você também ter essa comunicação com Deus, sabe? Essa comunicação de dizer, Deus, espera aí, deixa eu ver qual é o gatilho emocional que me ativou para eu agir dessa forma. E aí você parar e tentar esse controle. E detalhe, gente, buscar sempre essa mudança hormonal. Checar se isso, gente, faz parte da negligência, né? Da negligência. Para você não ser negligente, tá? Que estava aqui no versículo que a gente leu. Busca saber, busca fazer um painel de hormônios e hormonais, busca saber com o seu médico, né? Se tá tudo direitinho, se você precisa mudar, se você precisa fazer alguma coisa diferente, se é alimentação. Muitas vezes não precisa de reposição hormonal. Às vezes o acompanhamento com uma nutricionista vai te ajudar a fazer a reposição hormonal através dos alimentos. E daí você Ou de faz. uma Desculpa, pode falar, Rafa? Não, ou alimento ou até uma suplementação, que é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Saudável, exato, muito mais saudável. Então, assim, você tem medo. Aí você não faz a reposição hormonal porque o seu médico fala que pode gerar câncer. Aí você também não muda a sua alimentação e daí, de repente, você está num estado de ansiedade, vivendo um estado de ansiedade, vivendo pânico, vivendo depressão. Então, assim, não, aí vai tomar o quê? O remédio para depressão, o remédio para síndrome do pânico, o remédio para anxiety, para ansiedade. Então, gente, como é importante esse equilíbrio. Então, não vamos mascarar, porque o remédio da ansiedade, o remédio da depressão, o remédio da síndrome do pânico, eles vão mascarar um sintoma que está totalmente, que tem uma raiz e que não está sendo tratada da raiz, não está sendo tratado pela raiz. Então, vamos, através dessas lives informativas que nós estamos tendo aqui, cuidar um pouquinho de cada parte da nossa vida, gente. E outra coisa, a mensagem base de hoje é o que a Pri colocou aqui. Né? A gente não é louca, a gente é cíclica. Então vamos entender esses ciclos, pelo amor de Deus, porque senão a gente vai passar por louca em determinada parte da nossa vida. A gente vai se esconder de todo mundo, vai se afastar de todo mundo e vai achar que o defeito e que o problema está nas pessoas ao nosso redor. E só que não é. Não é verdade. Não está nas pessoas, né? Está em nós. E a gente, quando a gente consegue identificar que a gente é parte do problema, a gente consegue tratar isso de uma forma agradável. Então, abrace muito, tá? A recomendação da live, né, Rafa? Se alimente muito bem, abrace muito para você gerar na outra mulher o efeito da dopamina, Ocitocina. ocitocina, tá, gente? Então, eu ainda tenho que ficar mais amiga desses hormônios para entender, saber aí um a um. Mas abrace muito, porque não só com a pessoa que recebe seu abraço, mas a pessoa que também entrega esse abraço vai estar gerando esse hormônio da ocitocina, vai estar trazendo o emocional. Gente, por que esses negócios, essas reuniões motivacionais, você sai de lá querendo conquistar o mundo, você sai de lá porque todo mundo se abraça, todo mundo troca cartão, troca experiência. É uma coisa fabulosa e fantástica. E você, do Safe Place, que não está vindo nos eventos, entenda que a gente faz os eventos para que o seu emocional melhore. Então você fala assim, ai, mas eu não vou porque eu não estou me sentindo bem. Eu vou dar cascudo hoje, viu? Não é exatamente para isso que a gente faz os eventos. Para você vir para ficar se sentindo bem. Então, saia de casa quando você não está bem. Não aceite a condição de ficar escondida, quieta, e não aceite essa condição. Por quê? Porque você não vai melhorar. Essa condição de se colocar para dentro do quarto, de cama, chorona, aí, sabe? Não vai funcionar, gente, não vai melhorar. Sai para fazer uma caminhada, põe o fone de ouvido, põe uma música no ouvido, começa por aí. Começa com você mesma, se você não quer ver os outros, não quer falar com ninguém, começa com você mesma. E daí, a partir do momento que você sair da casinha, sai da casinha, tá? Você já aprendeu que não é louca, então sai um pouco da casinha, vai caminhar, vai fazer alguma coisa por você. E aí, depois que você fizer por você, você vai estar pronta para estar no meio dos outros também, tá, gente? Porque é um momento
é um ciclo. E são só 7 dias que a gente fica assim, né, Rafa? De todos esses períodos que a gente falou aqui, do primeiro dia ao 7º dia e tal, tal, são 7 dias que são assim bem pesados, bem barra pesada mesmo. Nos outros a gente vai conseguir contornar se a gente estiver buscando as coisas certas nesse momento, tá bom, gente? Então nós vamos finalizar. Vamos fazer nossa fotinho, Rafa? E eu quero que você esteja orando sobre os nossos hormônios, pelo amor de Deus, e as nossas emoções, tá bom? Gente, você de casa, eu vou desativar o comentário, você faz essa fotinho pra gente, manda no privado, posta no seu Instagram pra gente fazer uma repostagem aí, tá bom? Deixa eu desativar aqui comentários. E aí, salva essa fotinho pra gente, por favor. Bora. Pronto, momento mico do Safe Place, agora a gente vai orar. Vamos orar para que a gente... Algum comentário, meninas? Pergunta? Perguntas? Request. Ok. Comentário já habilitado aqui. Deixa eu ver o que a gente tem de comentário aqui. As meninas colocaram sobre o versículo. O nome do livro está aí. Tá bem postado, bem destacado no nosso Instagram o nome do livro também, meninas. Deixa eu ver, o entendimento vem no secreto também, né, Pri? Quão é importante esse período de oração? A Rafa falou do devocional e sem isso não dá para ter paz. Sim, gente, devocional é vias de regra para a mulher que quer estar equilibrada. Então, indiferente do seu emocional, da sua vida hormonal, o devocional é vias de regra para o nosso equilíbrio. Sempre que a gente tem aí uma palavra que vem da parte do Senhor, a gente já começa o nosso dia com uma fase diferente, tá? Então, fiquem tranquilas e fiquem assim, sempre batendo em cima do devocional, que é muito importante. Encantada. Vamos lá, meninas? Então, Rafa, faz uma oração sobre a nossa vida emocional e hormonal, para que a gente possa também buscar, sabe? Para que a gente não seja negligente, possa buscar esse equilíbrio aí no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos dado de presente. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que nos criou, o Senhor criou a nossa vida, criou os nossos ciclos, nós somos feitos, Senhor, de ciclos de intensidade. Com carinho, o Senhor nos projetou, Pai, que nós possamos, Senhor, entender cada ciclo, que possamos, Senhor, entender que é projeto do Senhor, é propósito do Senhor cada fase, que nós possamos apenas, Senhor, compreender, Senhor, cada um deles, poder melhorar cada um deles, Pai, abençoa, Deus, cada mulher, abençoe, Senhor, os ciclos de cada mulher, Deus, que possamos, Senhor, nos entender, Senhor, em cada um deles, compreender que há um propósito e que, em nome de Jesus, Pai, que haja uma harmonia, Senhor, harmonia entre o nosso espírito, entre a nossa alma, as nossas emoções, entre o nosso físico, Senhor, que a gente possa te buscar, Senhor, não somente no cuidado espiritual, mas no cuidado físico, no cuidado, Senhor, das nossas emoções, dos nossos hormônios, Senhor, cuidando daquilo que o Senhor projetou, cuidando daquilo que o Senhor fez com tanto amor, Senhor, que possamos, Senhor, melhorar, Senhor, a cada dia como mulheres, como mães, como esposas, como filhas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos ser cada dia melhores, Pai, em tudo, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que possamos, Senhor, honrar o nosso corpo, que possamos honrar a nossa mente, confiar, Senhor, plenamente, Senhor, em cada propósito na terra, Senhor, que há na terra em nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos, obrigado pela vida das Joses, Pai, abençoe a sua casa, abençoe, Deus, tudo que leva o nome dela, Pai, em nome de Jesus, guarda ela, Pai, em todos os lugares, guarda ela, Senhor, guarda o seu coração, guarda a sua mente, Pai. Em nome de Jesus, que ela, Senhor, se sinta encorajada, Pai. Não só por pessoas, mas encorajada, Deus, pela tua palavra, encorajada, Deus, por ti. Que a tua mão, Senhor, alcance, Deus, aquilo que o coração dela, Pai, tem desejado, tem sonhado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, Deus, todas as oscilações, Senhor, hormonais, Senhor, de toda mulher que está aqui, Pai, em nome de Jesus, que possamos também fazer a nossa parte, Pai. Amém.
Amém. Lembrando, de novo, gente, você não é louca, você é cíclica. Então, quando alguém te chamar de louca, já repreende logo essa palavra. Fala, não, eu vivo em ciclos, mas eu não sou louca. Tá bom? Esse é o nosso main thing, é o nosso insight, é o nosso maior insight dessa live de hoje, aprendendo com você, né, Rafa, que é mestre em tudo que faz. Eu te agradeço de coração. Eu peço a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, que tudo que você fizer dentro do seu trabalho, dentro dessa área de resgatar mulheres, através da nutrição, através do cuidado da alimentação, que você seja muito bem-sucedida, que Deus te abençoe e que Deus coloque nas suas mãos as vidas que Ele quer cuidar, porque eu sei que o Senhor, Ele traz até nós pessoas que Ele quer cuidar e Ele nos leva para pessoas que vão cuidar da gente de forma certa. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida aqui dentro do Safe Place. Muito obrigada pelo seu trabalho. Agradeço, quero te dizer que te amo o seu trabalho, tenho um carinho muito especial pela sua pessoa, mesmo não te conhecendo pessoalmente, mas eu acredito que vai acontecer esse encontro e eu vou reportar ele por aqui, mas eu acredito que você tem sido assim um braço direito aqui, o Arão e o Ur, quando eles levantam o braço da gente que a gente não consegue ir, sempre se disponibilizando a estar conosco e nos ajudando. Obrigada, Rafa, te amo sua vida, sua família. Que Deus abençoe vocês nesse dia, sua casa, sua família, nesse sábado. E você que está com a gente também, seja muito abençoada. Vem na semana que vem. Gente, vou falar. Vamos entrar na parte 3 do livro na semana que vem. Uhul! Parte final do livro, tá, gente? E aí são as experiências. Aí a gente vai falar de relatos experimentais, mas a nível experiencial ou experimental. Acho que é um desses dois, gente. O português já foi. A experiência das emoções é o nosso tema da semana que vem. Então, como que isso é colocado para fora? Bora para cá. Tá super abençoado esse cantinho. Eu te convido para tomar café com a gente ou fazer o seu chazinho e traz na semana que vem com a gente aqui, tá bom? Beijo, meninas. Deus abençoe. Obrigada, Rafa. É. Tchau.